Essa era a cor da casa que eles estavam olhando. Eles eram um jovem casal americano, sem muitas condições financeiras e com 5 filhos para criar, além de outro prestes a nascer. Mas mesmo assim, no meio dessa dificuldade toda, eles decidiram que queriam dar uma condição melhor para suas crianças. Eles queriam se mudar para uma casa maior, que caiba os sonhos da sua família que estava crescendo. A busca foi difícil, o casal procurou a cidade inteira por um lugar para morar que fosse grande o suficiente, mas que também não fosse caro. E enfim encontraram o lar ideal, que podia estar localizado num bairro simples e ter quase já um século desde a sua construção. Mas tudo bem, ele estava num lugar mais tranquilo, com menos criminalidade. Assim os seus filhos poderiam ter uma vida mais digna, serem felizes e se tornarem pessoas. Menos de 2 anos depois, os filhos foram descobertos com chumbo na corrente sanguínea. Mas Michael, o segundo filho mais novo, era de longe o que possuía os níveis mais altos, 6 vezes maiores que o limite máximo. Então os médicos dizem que ele e toda a sua família precisa ir embora daquela casa o quanto antes, agora. Mas a família não tem dinheiro para fazer isso assim de repente. Michael, que antes era uma criança calma, agora passou a gritar e espernear constantemente e não parava de querer puxar o seu cabelo como se ele quisesse tirar algo de dentro da sua cabeça. Parece que o seu cérebro não estava funcionando muito bem. E é claro que o seu pai e a sua mãe ficaram desesperados e desejaram nunca ter se mudado para aquela casa. E hoje veremos como que a cor dela causou tudo isso e muito mais. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus maravilhosos apoiadores que sabem muito bem que nós não devemos comer chumbo. O nosso organismo, quando recebe chumbo, acaba se confundindo todo e acaba tratando ele como se fosse cálcio. O cálcio, por sua vez, é um mineral mais abundante no nosso corpo, onde está presente em diversos lugares, fazendo diversas funções. Ele está envolvido com a pressão do sangue, funcionamento dos vasos sanguíneos, contrações musculares, crescimento celular e fortalecimento ósseo. E além disso, o cálcio está presente no seu sistema nervoso, onde é fundamental para que ocorram as sinapses, a comunicação entre os seus neurônios. Então, quando o chumbo entra no nosso organismo, ele rouba o lugar do cálcio. E aí temos um grande problema. O chumbo simplesmente não faz direito o papel do cálcio. Ao invés de ajudar nas sinapses, por exemplo, esse metal na verdade mata as células nervosas e também enfraquece a barreira hematoencefálica. Ela impede que qualquer coisa que esteja na sua corrente sanguínea possa saltar para o seu cérebro e assim possivelmente prejudicando-o. Ou seja, o chumbo pode diminuir as suas habilidades cognitivas, sabe? O seu QI, e até te matar. Mas no início do século passado, nos Estados Unidos, as pessoas pareciam não saber, ou pelo menos não se preocupar muito com isso. Nessa época, no início da indústria automobilística, carros eram basicamente carroças sem cavalo. Era aquela coisa, sabe, bem primitiva, que eles precisavam inclusive de uma manivela para fazer funcionar. Sim, é isso mesmo. O motorista precisava, antes de começar a dirigir, ir até o motor e manualmente, com a própria força dos seus braços, girar uma manivela para dar a partida. Bom, Carlinhos, vai fechar a padaria? Pois vem ajudar aqui, miséria. E bom, deu para perceber que isso era meio que um ligeiro inconveniente e por isso acabou não demorando muito para que surgissem carros sem manivela. Que coisa absurda, né? Mas havia um problema. Esses novos modelos precisavam de mais manutenção, pois o motor degradava mais rapidamente, o que mais uma vez foi solucionado, só que dessa vez não foi com carros novos, mas com uma gasolina nova, que prometia acabar com esse inconveniente. E de fato ela foi eficaz, mas isso acabou causando outro problema ainda, mais uma vez. Essa gasolina para carros sem manivela possuía novos elementos, como o telúrio, que podia fazer bem até o seu papel lá dentro do mecanismo do carro, mas tinha um efeito colateral terrível. Do cano de escape lá dos veículos saía um cheiro que já foi descrito como algo próximo de uma flatulência de um ruminante. Em outras palavras,
peido de vaca. E se você está minimamente familiarizado com vacas e peidos, você já deve ter uma noção de que esse cheiro não era nada bom. E mais uma vez as empresas procuraram superar uma adversidade no mundo dos carros para poder agradar os seus clientes. Porque assim, né, ninguém ia querer um carro da hora, mas que soltasse esse cheiro horrível, medonho. Inclusive a maioria de vocês lá no Instagram também pensam assim, né? Não é muito agradável. Ó, me segue aqui no Insta pra não perder as próximas enquetes. Vai lá. Mas o dia chegou e até que enfim um outro tipo de gasolina foi desenvolvido. E bom, era perfeito. Funcionava bem e não tinha esse cheiro horroroso ou nenhum outro problema aparente. Tudo parecia estar finalmente perfeito. Graças ao chumbo. Havia interesses milionários para que empresas de gasolina e carro não precisassem gastar mais grana para resolver mais nenhum empecilho. Tudo que elas queriam era que as coisas continuassem do jeito que estavam. Ou seja, que o chumbo continuasse sendo utilizado do jeito que era. Por causa disso, pilhas e mais pilhas de dinheiro foram investidos em estudos tendenciosos para tentar provar à força que esse metal não fazia mal. Porém, isso não era verdade. O chumbo não estava presente somente na gasolina, mas também em outras coisas, como a tinta das casas. Graças a esse metal, a tinta durava muito mais e era até, na verdade, algo desejado. As empresas simplesmente gritavam aos quatro ventos em campanhas publicitárias planejadas a sua mensagem de venda. Compre aqui a sua lata de tinta à base de chumbo. E eu sei que isso pode soar absurdo hoje, mas na época as pessoas não sabiam o quão grave era isso. E nem as empresas queriam que elas descobrissem. E assim as pessoas viveram suas vidas na escuridão da ignorância, patrocinada por montanhas de grana da indústria de carros e de gasolina. Sim, querido, exatamente. Depois de você abastecer o carro lá com gasolina de chumbo, você passa ali na loja para comprar tinta de chumbo e nosso conjunto de pratos de chumbo também. Ah, e não se esquece também do brinquedo novo das crianças, viu? Um soldadinho de chumbo. Até que por volta da década de 40, o chumbo foi finalmente proibido. Assim, não em todo lugar. Ele continuava permitido na gasolina, mas pelo menos na tinta ele foi banido por lei. E isso causou um efeito inesperado. O mundo ainda estava coberto do chumbo que saía voando pela fumaça no cano de escape de milhões de carros. E isso fazia com que todas as pessoas fossem afetadas igualmente. Não tinha para onde fugir. Todos em determinadas cidades sofreriam com o chumbo em todo lugar. Não importa onde eles moravam. Mas com a proibição do chumbo na tinta, as casas das pessoas com melhores condições financeiras rapidamente foram desinfestadas desse mal. Pois vale dizer que para tirar esse chumbo de lá não era exatamente uma coisa muito barata de se fazer. Porque não é só simplesmente pintar uma tinta segura por cima da problemática que aí vai ficar tudo bem. Na realidade era necessário fazer um procedimento especial para remover com segurança toda essa tinta com chumbo. E sim, isso custava uma bela grana. E não era todo mundo que podia pagar. E ainda tem um detalhe de que as pessoas mais pobres, com menos acesso à informação, eram mais suscetíveis à ignorância, a nem sequer terem a noção de que precisariam fazer isso. Bom, e o resultado disso é que com o passar dos anos, em bairros mais pobres, as casas continuavam com a sua pintura de sempre, contaminada com chumbo. Já os bairros mais ricos não tinham mais esse inconveniente. Eles podiam pagar por isso. Ou seja, pessoas mais pobres, boa parte negra, eram mais expostas ao chumbo, o que muitas vezes faziam eles terem um menor QI. E isso era preocupante, especialmente para as crianças. Simplesmente porque quando você está ainda no início da vida, o seu corpo, incluindo o seu cérebro, ainda está em fase de desenvolvimento. E qualquer tipo de alteração biológica causada pelo chumbo pode impedir esse desenvolvimento, o que pode, por sua vez, causar perdas sérias e permanentes no aprendizado e no QI da criança. Ela corre o risco de se tornar um adulto menos capacitado. E isso, há algumas décadas atrás, era especialmente perigoso, não só para uma criança, mas para todos da sua etnia. Testes de QI eram usados massivamente nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Eles supostamente mediam a sua inteligência e assim atribuíam um valor para cada indivíduo logo na sua infância. E por incrível que pareça, esse número determinava o futuro de uma criança. As que tinham um maior QI eram encaminhadas para programas especiais,
eram encorajadas a seguir as profissões de maior prestígio, eram contratadas pelas empresas de destaque e tinham assim uma bela vida pela frente. Agora já as que tinham um menor QI tinham um futuro mais incerto, eram mais frequentemente rejeitadas e assim elas viviam a vida, porque era assim que as coisas eram. Não tinha muito o que fazer. E infelizmente a população mais pobre e negra é que tinha uma média de QI menor. Seja porque o próprio teste de QI tinha um viés, ou seja porque elas tinham mais chumbo no sangue. Esses testes de QI e o chumbo contribuíram para uma narrativa eugênica, perigosa e mentirosa, de que existem raças humanas naturalmente mais inteligentes e valiosas do que outras. E isso precisava mudar. Atualmente, os testes de QI não são mais tão determinantes, o chumbo sumiu dos bens de consumo, incluindo até a gasolina. E assim as crianças praticamente não possuem mais desse metal correndo nas suas veias. Tudo parece certo e perfeito, mas essa questão ainda não foi totalmente resolvida. Ainda existem muitas crianças de famílias de baixa renda que estão sendo contaminadas, e o governo americano não parece saber tão bem como lidar com isso. A principal estratégia contra isso é fazer testes em crianças e tratá-las, o que sem dúvidas é algo muito bom e necessário, mas essa medida não vai na causa do problema, apenas nos seus sintomas. Porque assim, o que é realmente a raiz desse mal não é o chumbo que está no sangue, mas o que está na tinta das casas antigas, que pode acabar descascando com o tempo e criar uma poeira cheia de pequenas lascas contaminadas. E crianças, especialmente as mais novas, que já engatinham pelo chão, estão fisicamente mais próximas delas e podem acabar aspirando essa poeira tóxica ou até comendo diretamente. Não adianta tratar a criança para diminuir o chumbo no seu organismo se toda vez que ela chega em casa ela é contaminada mais uma vez. Ou mesmo que ela se mude dessa casa problemática, novas crianças vão acabar sendo moradoras desse lugar e vão acabar se intoxicando. Por isso que a solução definitiva seria fazer as pessoas retirarem essa pintura tóxica. Mas as coisas não são tão simples. Imagina só, imagina o quão mais fácil é convencer eleitores e voluntários a lutarem pelas crianças do que contra as casas. Imagine uma imagem de um bebê fofinho com um slogan de algo como "Salve nossas crianças". Essa é uma ideia muito mais vendável para a população do que uma imagem de uma casa velha dizendo "Descontamine nossas casas". Assim, esse lance das casas até que faz sentido e pode parecer uma boa propaganda, mas nada ganha de bebês sofrendo. É por isso que quase toda a grana dessa causa é destinada para remediar crianças. E além desse problema de marketing, mesmo que todo o orçamento atual fosse destinado somente para a descontaminação de casas, ainda assim seria uma tarefa impossível. Os Estados Unidos possuem ainda 37 milhões de lares nessas condições. E para limpar todos eles, seria necessário algo em torno de 350 bilhões de dólares. E o orçamento para isso em 2017 foi de 145 bilhões. Ou seja, teoricamente iria levar mais de 2.000 anos para resolver isso. O que talvez seja um pouco demais. Pois é, a única maneira de resolver isso seria contar com a ajuda dos proprietários dessas casas, que são alugadas para essas pessoas em situação vulnerável. Quem sabe podia ter algo como descontos em impostos para quem fizer esse tipo de limpeza na sua propriedade. Algo eles precisam receber em troca para que eles se sintam incentivados em fazer parte da solução definitiva de um problema que ainda afeta a vida de muitos milhares de crianças. Assim como Michael. Michael e sua família já se mudaram e estão desde então longe da sua antiga casa contaminada. Os níveis de chumbo no seu pequeno corpo ainda estão um tantinho acima do limite, mas diminuíram consideravelmente. E o mais importante, o garoto hoje já tem 6 anos, está saudável e está
indo bem na escola. Um dia Michael vai crescer e se tornar um adulto em pleno funcionamento intelectual e vai poder contar a sua história de como o seu pai e a sua mãe foram guerreiros e não só salvaram a sua vida e a dos seus irmãos, mas também de como seus pais deram uma nova chance para que ele se tornasse o homem que um dia vai ser. Apesar de Michael e sua família terem se livrado da sua casa contaminada, outras pessoas depois foram morar lá nesse mesmo endereço e todos tiveram o exato mesmo problema. E infelizmente o chumbo continua presente na vida de muitas pessoas. Mas a sua mãe hoje tomou para si a missão de educar pessoas sobre o perigo desse metal. Ela costuma falar sobre isso na sua igreja, mas já foi até o Senado do seu estado para dar o seu testemunho. Mas ainda assim esse metal tóxico ainda consegue passar despercebido e entrar na vida dessas pessoas. Vida essa que com ou sem chumbo dificilmente será tão longa quanto a do organismo mais velho do mundo. Clique bem aqui para descobrir que ser vivo é esse e qual é a sua idade. Vai lá que ficou bem legal. E este vídeo é um patrocínio da loja Doppel Store, que não tem só essa bela camiseta, mas tem várias outras com a temática científica. Inclusive, se você comprar 3 camisetas, a 4ª sai de graça. Então, se você gosta de ciência e quer ajudar o ponto em comum, aproveite essa promoção com o meu link aqui na descrição. Mas se você quiser saber mais sobre o cientista que era pago para defender o uso do chumbo na gasolina, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Glaive, que tá aí no meio dos seus irmãos, Anderson e Leandro. E ele me garantiu que eles não combinaram em fazer essa mesma pose. Foi algo que saiu naturalmente. E bom, eu acredito em você, Glaive. É só uma bela sintonia fraternal. E Glaive, muito obrigado de verdade por acreditar nesse canal e na nossa mensagem. Sério, valeu. E se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!